Fala galera, fala galera. Esperar um pouquinho aí. Ver quem vai entrar. E aí, galera? Vocês estão bem? Imagino que deve estar todo mundo bem aí. Bom, já vou aproveitando aqui para fazer aqui uma introdução para a gente não enrolar muito, né? Pra gente ganhar tempo. Depois a gente vai postar isso daqui lá no YouTube lá e deixar lá para todo mundo poder acessar, a gente poder compartilhar. Fechou? A gente tem abordado aí no início desse ano, no mês de janeiro, nós abordamos vários temas, vários tópicos. Hoje nós vamos nos concentrar aqui em alguns, só para a gente traçar uma linha de raciocínio e de conexão entre todos eles, tá bom? Para vocês não ficarem com dúvidas, né? Esse é o momento até de você colocar a sua dúvida aí, a gente poder tirar tudo aqui ao vivo, tá bom? Acerca do que é cosmovisão, de qual que é a relação da nossa cosmovisão cristã com o coletivismo, de qual deve ser o nosso posicionamento diante da sociedade, né? Diante de tantas coisas que têm acontecido, né? Nós precisamos dialogar, né, com todas as pessoas, em todos os ambientes, e o objetivo dessa sequência de vídeos que a gente tem feito aqui é exatamente poder dar ferramentas para cada um de vocês poderem caminhar, poderem conversar, poderem dialogar com todo mundo e poder alcançar a maior quantidade de pessoas possível, amém? De poder manifestar o reino de Deus nessa terra, né? Eu queria antes confirmar aqui, o som tá de boa aí? Tá dando para me ouvir legal? Como é que tá aí? Tá baixo? Se puderem me responder aí só para eu poder prosseguir aqui com mais tranquilidade. Ó, tem até Manaus aí conectado com a gente, que isso, hein? Bom, vamos lá. Eu quero começar aqui abordando primeiramente o tema da cosmovisão. Por que a cosmovisão ela é tão importante para nós como cristãos e o que é a cosmovisão? Né? Quando a gente fala sobre cosmovisão, as pessoas tendem a achar que é algo muito filosófico, né? É algo que a gente precisa viajar demais para a gente poder, né, entender o que é a cosmovisão cristã, mas na verdade a cosmovisão ela é bem simples, né? Quando eu falo que cosmovisão ela envolve todos os parâmetros que te fazem compreender a vida e como a vida se forma, como as relações sociais elas são formadas, né? Como o mundo ele é estruturado, a gente precisa entender que todos os aspectos de tudo que nos cerca formam uma cosmovisão em nós. Para a gente ser bem prático aqui, deixa eu já mostrar para vocês na Bíblia como que a cosmovisão é importante. Lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17, o próprio Senhor Jesus, no início do seu ministério, aqui é um momento onde Jesus está saindo do deserto. Jesus ele foi batizado nas águas, ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele vai para o deserto, onde ele jejua 40 dias e 40 noites, né? Tem ali uma batalha com o diabo. A hora que ele sai do deserto, ele já começa a pregar e ele já começa a anunciar, né, a sua mensagem, né, para todas as pessoas. E a mensagem dele é a seguinte, Mateus capítulo 4, versículo 17. Olha o que Jesus começa a pregar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa palavra aqui, usada por Jesus para arrependam-se,
é exatamente a palavra do grego metanoia. É a palavra, né, que inclusive era a palavra que era o nome desse Instagram, né? Antes eu mudei agora para o meu nome, mas antes era exatamente o tema desse Instagram, metanoiei. Quando Jesus ele diz arrependam-se, é exatamente esse termo que ele está usando, o da metanoia. Então, arrependimento, ele não é a tristeza que você sente por conta dos seus pecados, ele é exatamente a mudança de pensamento, é exatamente a cosmovisão. Quando Jesus ele fala, muda a sua forma de pensar, pois o reino de Deus está próximo, ele está te trazendo uma nova cosmovisão. O que Jesus está anunciando é, o real problema de vocês está na forma de pensar de vocês. Né? E é isso que eu vim fazer, eu vim mudar vocês desde a raiz, eu vim mudar a placa-mãe, eu vim mudar, né, a forma como vocês processam todas as informações, a forma como vocês veem o mundo, a forma como vocês se relacionam. Então, cosmovisão é tudo. Cosmovisão é absolutamente toda a essência do Evangelho de Jesus. Não há como você viver a plenitude do Evangelho sem você compreender a importância da cosmovisão. E eu estou falando isso exatamente para que você entenda a importância do que a gente está tentando fazer aqui. Porque a cosmovisão ela é aquilo que vai te mover no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua rotina. Sabe, se você entender o que é a cosmovisão de Jesus para você, tudo muda. O que te estimula todos os dias muda. A forma como você se relaciona com a sua família muda. Sabe? E Jesus, ele já vem apresentando isso, né? Essa palavra metanoia, porque a metanoia, ela é a mesma palavra, a base da palavra metanoia é a mesma da palavra metamorfose, né? A metanoia, ela tá ligada à mudança de mentalidade. A meta de mudança e o noia, né, não é o cracudo, né? O noia é de mentalidade, é da forma de pensar, né? Dos seus pensamentos, né? Metamorfose é a mudança na sua natureza. Conseguem compreender a diferença entre as duas? Metanoia é mudança na mentalidade, metamorfose é mudança na natureza. E a metanoia, ela é o prenúncio da metamorfose. Né? Para você ter a sua natureza transformada, você precisa ter a sua mentalidade transformada. Né? E olha que louco. Olha isso, gente. O início do ministério de Jesus, toda a base da sua mensagem, do começo ao fim, é isso, é mudança na forma de pensar. E é necessário, né, que seja assim, porque toda mudança de comportamento, ela é pautada anteriormente pela mudança de pensamento. Entendem a importância disso? Porque se Jesus ele não apresenta a metanoia, não há metamorfose. Os seus comportamentos, a sua natureza, o seu caráter, eles não serão transformados se a sua cosmovisão não for transformada. Entende? A sua cosmovisão precisa ser transformada pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Olha, sabe quem que também usa esse mesmo termo, metanoia, para pregar o arrependimento? O apóstolo Paulo. Lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, uma passagem clássica que todo mundo gosta de falar, de pregar. Né? A galera tem altas camisetas aí da Marca da Paz, fazendo merchandising aqui agora, porque eu falei, agora eu tô virando marketplace humano, cara. Né? Mas quem não tem uma camisetinha, né? Falando lá, Romanos 12, 2, lá, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É um pouco diferente da forma como Jesus apresentou. Jesus ele falava, arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele pega aqui, na verdade, a tradução, ela pega o significado da palavra
e põe no lugar da palavra arrependimento. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo o seguinte: arrependam-se para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aonde eu quero focar aqui é no seguinte: o apóstolo Paulo está declarando isso para o povo romano. Ele está usando essa mensagem para pregar aos romanos. Ele está dizendo para os romanos: mudem a sua forma de pensar para que vocês sejam capacitados para experimentar e comprovar qual é a vontade de Deus. A cultura romana, para vocês terem uma noção, o direito romano, toda a estrutura de Estado do Império Romano, a estrutura militar do Império Romano, para vocês verem o nível que o Império Romano, o nível de influência que o Império Romano exerceu sobre a sociedade, até a estrutura de correios que nós conhecemos hoje, nessa estrutura estatal, vem do Império Romano. Né? A estrutura de mundo como nós conhecemos hoje descende do Império Romano. Essa influência pauta até hoje os moldes da nossa sociedade. Então a gente precisa levar muito a sério esse versículo, porque o apóstolo Paulo está alertando o seguinte: há um padrão, há uma forma que ela foi preparada para te moldar. E se você não tiver a sua mente transformada pela revelação de Jesus Cristo e pela palavra de Jesus, você vai ser moldado pelo padrão do mundo. Você vai ser moldado pelo padrão dessa sociedade. Então, se você não tiver a cosmovisão do reino de Deus, você estará adequado ao padrão deste mundo. Né? Nós temos aí um representante aí dos Correios aí participando com a gente aí da live aí, o GG, e ele, né, olha só, gente, há um ponto muito importante aqui nesse versículo que a gente não pode deixar de fora, que é o seguinte: se você não tiver a cosmovisão do reino de Deus, se você não tiver a sua mente transformada, a sua forma de pensar, de ver o mundo, de ver as estruturas sociais e os relacionamentos sociais que pautam a sociedade, se você não tiver tudo isso pautado pelo reino de Deus, você não vai conhecer qual é a vontade de Deus. Você entende a seriedade do que a gente está abordando aqui? Muita gente vive falando que eu quero saber qual que é a vontade de Deus para minha vida, eu quero viver a vontade de Deus para minha vida, mas você não abre mão da sua forma de pensar, você não abre mão das coisas que você pegou do mundo, você não abre mão do padrão do mundo. Né? A forma tá aí, né? Eu vou adequar, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Eu vou melhorar, vou falar: a forma tá aí, cai quem quer. Né? O padrão tá aí, segue quem quer. Isso é muito sério. Essa questão da mudança de mentalidade, ela é o que vai te transformar por completo. E essa é uma barreira, parece que eu estou sendo muito repetitivo, redundante aqui, mas essa é uma barreira que poucos cristãos rompem. Poucos cristãos rompem a barreira da mudança de mentalidade, porque a partir do momento que você toma essa pílula do Espírito Santo que te quebra os parâmetros, sabe? Que você sai da Matrix, isso te consome. Isso te consome. Você entende que há um poder e uma autoridade que transcendem esse mundo e que eles te capacitam a experimentar e comprovar qual é a vontade de Deus para você e para essa geração. Isso te consome, isso te toma por completo. Não há como você controlar a cosmovisão do reino de Deus. Não há como você engessar ela. Ela te toma por completo. Ela te toma por completo. Ela rompe com os padrões desse mundo. Ela rompe com a forma desse mundo. Entendeu? Então, se você perceber que a sua visão de mundo, que o seu discurso social, que as suas visões acerca de como esse mundo ele segue um curso específico, se tudo isso estiver muito alinhado com um padrão mundano, toma cuidado. Toma cuidado. E agora eu estou compartilhando um princípio que eu uso todos os dias para mim. Quando eu percebo que a minha visão de mundo,
que a minha visão acerca de tudo o que acontece ao meu redor, do que acontece na minha nação, do que acontece na política da minha nação, na economia da minha nação, do mundo, né? E agora, assim, vai além do Brasil, é do mundo. Quando eu percebo que a forma como eu estou vendo, como eu estou recebendo, como eu estou pensando, quando eu vejo que ela está alinhada com o padrão, eu ligo um alerta. Eu sei que é a hora de ir para os pés de Jesus. É a hora de eu assumir o formato que o reino de Deus tem para mim. Que o reino de Deus tem para mim. Isso é muito sério. Isso é muito sério. O apóstolo Paulo, ele faz um alerta lá no livro de Filipenses, capítulo 4, no versículo 8. Ele fala: irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, ele está falando acerca de como você preencher a sua mente. E olha como ele continua no versículo 9. Ele diz: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Ou seja, a forma de pensar antecede a prática. A forma de pensar antecede a prática. E por que eu estou falando isso? Porque nós abordamos várias questões aqui durante esse mês de janeiro, em vários vídeos. Nós falamos acerca de hierarquias, nós falamos de coletivismo, nós falamos de síntese. E agora eu quero começar a entrar nesses outros aspectos. Porque Jesus, ele deu um comissionamento para nós como filhos, como seus seguidores, como seus discípulos. Ele disse: ide e fazer discípulos de todas as nações. Está lá no livro de Mateus, capítulo 28. Ide e fazer discípulos de todas as nações. Quando ele dá esse comissionamento de discipular nações, você só tem como discipular alguém através do convívio, através do relacionamento, através da amizade. Discipulado é você caminhar junto, é você pegar tudo aquilo que você tem, ou seja, a sua cosmovisão, a sua natureza, e você imprimir isso como um legado no próximo. Então Jesus fez isso com os apóstolos fizeram isso, e isso vai sendo transmitido através da paternidade espiritual de pais para filhos até chegar em nós. E agora nós precisamos discipular uma geração, nós precisamos discipular uma nação, nós precisamos discipular todos os que estão ao nosso redor. E nós só faremos isso através dos relacionamentos, nos relacionando com as outras pessoas. E aí, agora nós vamos falar acerca da síntese. Né? No vídeo sobre síntese, eu falei sobre Hegel. Hegel ele ensina que para você chegar a uma ideia absoluta acerca de alguma coisa, você precisa ter uma tese e uma antítese. A tese é a proposta. A antítese é a negação da proposta. Então você tem uma ideia. Essa ideia ela precisa ser negada, ela precisa ser alguém precisa contradizer aquilo ali, mesmo que seja você. Né? A partir do momento que essa ideia ela passa por essa contradição, ela tem os seus erros apontados, ela tem as suas falhas apontadas, entendeu? E aí quando você vai ordenando o pensamento a partir dessas falhas, dessa negação, você vai encontrar a ideia absoluta da coisa. Por que eu estou falando de síntese? Porque nesse mundo você vai encontrar oposição, você vai encontrar intimidação, você vai encontrar todo tipo de cosmovisão que vai negar a sua mensagem, que vai negar a sua cosmovisão, que vai negar a sua identidade, que vai negar isso que você está anunciando. E se você não tiver convicção de quem você é, de qual é a sua cosmovisão, você não vai conseguir produzir a síntese do evangelho nessas pessoas. Né? Se você não souber lidar com a rejeição, com a oposição, com a intimidação, você não vai conseguir produzir discípulos. Você não vai conseguir produzir discípulos. E é por isso que é importante você compreender quais são as outras cosmovisões. Porque são outras cosmovisões que vão negar a sua cosmovisão. E nós estamos vivendo um tempo onde a nossa cosmovisão cristã ela está sendo negada por todos os lados, por diversas cosmovisões diferentes.
Então nós precisamos ter isso em mente se nós quisermos ser efetivos no discipulado do reino de Deus, se nós quisermos ser efetivos na propagação do evangelho do reino de Deus. E aqui eu estou falando de reino de Deus. Porque quando você tem a cosmovisão do reino, você se torna um embaixador do reino. Você implanta o reino, você leva a cultura do reino. Você não está debaixo de um padrão mundano, você não está debaixo do padrão brasileiro, você não está debaixo do padrão mundial, você não está debaixo do padrão da sua geração, você está debaixo do padrão do reino de Deus. O que te molda é o reino de Deus. Compreendam isso, que essa cultura desse tempo, ela não te influencia, ela não dita os seus passos, ela não dita o seu caminho. Então, quando você, como cristão, está batendo de frente com um padrão que dita para onde você quer, que te empurra, mesmo que não seja lógico. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas elas estão empurrando coisas na sua mente que não tem nem lógica. E a gente simplesmente vai recebendo isso e vai indo para frente sem a menor capacidade de sintetizar aquilo que a gente recebe. É falta de inteligência. É falta de inteligência. Você receber algo e não ter a capacidade de pensar. De você olhar aquilo, analisar, ponderar, falar, não, se isso daqui é verdade, sabe? A partir do momento que toda a capacidade de negação de uma determinada ideia, ela foi retirada do debate, você não tem mais nada de científico e você não tem mais nada de... você não tem síntese nenhuma. Não há verdade, há apenas manipulação. E hoje em dia nós estamos vivendo um tempo desse. A síntese foi para o saco. Entendeu? Enterraram a síntese. Você não pode contradizer nada. Você não pode contradizer em nada os padrões que te são impostos, entendeu? Você não pode questionar, você não pode duvidar, entendeu? E isso é tão sério que o apóstolo Paulo, ele ensina, né? Ele dá o exemplo dos cristãos da igreja de Bereia, que eles recebiam o evangelho, eles pegavam as escrituras, analisavam com as escrituras, ou seja, eles faziam uma síntese. Eles pegavam aquilo ali e falavam, não, vamos ver se é verdade mesmo. Começava a negar aquele evangelho, pegava as escrituras, pautava nas escrituras e vinham, não, é verdade, tá alinhado, tá lógico, tá no padrão aqui do reino. Né? É isso que a gente precisa fazer, sabe? Parar de ficar recebendo as coisas de mão beijada. A gente não pode agir com tamanha falta de inteligência, sabe? Questione isso que eu estou te falando. Questiona isso que eu estou te falando, entendeu? Questiona aí na sua mente, nega isso que eu estou te falando, mas tenha a humildade para ordenar o seu pensamento e quando encontrar a lógica nisso tudo, seguir a verdade. Porque negar por negar, essa pedagogia crítica que o que importa é simplesmente a crítica, né? E a síntese não tem mais valor, isso daí não vale a pena. Entendem? Então, a cosmovisão do reino de Deus, ela está sendo contestada. Está sendo contestada. E isso daqui que eu estou te falando, muita gente encara como teoria da conspiração. Né? O povo fala, porque cristão é tudo negacionista, obscurantista, fundamentalista, tudo quanto é isto que você imaginar, eles falam que cristão né? Fascista, racista, é tudo. E aí eu começo a falar esse tipo de coisa para vocês e muita gente fala, isso é teoria da conspiração, esse povo viaja demais, crente viaja demais. Mas deixa eu ler uma passagem bíblica para você aqui, ó. Salmos capítulo 2. No segundo salmo da Bíblia diz o seguinte: porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão, os reis tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Ou seja, teoria da conspiração é uma verdade, é bíblico. E se está na Bíblia, eu acredito até de olho fechado.
Entendeu? Aqui é bíblico, está dizendo que as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. É uma realidade isso daqui. E ainda diz que a conspiração deles é para negar o nosso Deus. Ou seja, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Meus irmãos, tudo isso é para te alertar que você precisa entregar sua mente ao poder do Espírito Santo. Você precisa preencher a sua mente com a palavra de Deus. Você precisa encher os seus pensamentos com aquilo que Deus tem para você. Com aquilo que Deus tem para você. Eu já falei aqui da cosmovisão, já falei aqui como a síntese ela vai te ajudar a discipular pessoas na cosmovisão do reino de Deus. E agora eu quero fazer um alerta para vocês acerca do coletivismo. É por isso que o coletivismo ele é algo tão demoníaco. E eu quero já começar falando do coletivismo aqui, abrindo um parêntese. Uma pessoa veio comentar comigo que nem tudo que é coletivo é ruim. E eu quero fazer uma observação que eu não estou falando mal do coletivo, eu estou falando mal do coletivismo. A minha denúncia é contra o coletivismo. O coletivismo é suprimir a sua identidade em favor do coletivo. Porque o coletivo ele só tem qualidade quando os integrantes desse grupo coletivo possuem identidade. Imagina uma alcateia de leões. O que os caracteriza como uma alcateia de leões? Porque todos ali são leões. Aí você imagina que lá no meio desses leões tem um cachorro que se acha leão. Ele, não, eu me sinto leão, eu me acho um leão, e aí agora eu resolvi que eu sou um leão. Ele está se coletivizando ali, Ele, não, eu quero ser um leão, eu sou um leão e pronto, acabou. Ele não tem identidade própria, ele não consegue, ele perdeu a noção de síntese para olhar para si mesmo, negar todos os parâmetros, olhar, eu tenho juba? Não tenho. Eu tenho garras? Não tenho. Eu tenho a musculatura que esses caras têm? Não tenho. Ele perdeu essa noção de síntese. Ele olha para si, não enxerga a realidade, não consegue negar a si mesmo, e aí ele perdeu a noção do que é real, ele perdeu a noção do que é identidade. E aí o que acontece? O cara se acha um leão. E aí tá lá perdidaço, lá não sabe pra onde vai. Aí a alcateia é atacada por algum outro predador. Quem que se lasca? O cachorro. Eu não sei se esse exemplo ficou bom, deu pra entender o que eu tô querendo transmitir aqui. Mas... Deu, amor? Deu? Mas eu quero que vocês entendam que sempre vão tentar te coletivizar. Olha no nosso tempo hoje em dia. Eu vou dar um exemplo pessoal meu, um exemplo bem pessoal. Eu não concordo com um monte de coisa que o Bolsonaro faz, o nosso presidente. Eu não concordo com a postura patrimonialista que ele tem. Eu acho um absurdo o nível de patrimonialismo daquele cara. Eu acho um absurdo a mentalidade intervencionista dele. O Bolsonaro ele mente. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu apoio o governo dele. Mas como assim? Como você pode apoiar tudo isso que você está falando? Eu apoio o governo dele por causa da síntese. Eu olho para o cara e eu falo, beleza, ele foi eleito democraticamente, ele está lá, as falhas dele são essa, os erros dele são esse, eu não concordo com isso, com isso e com isso. O que nós temos como opção é isso ou aquilo. Então, assim, eu pego toda a estrutura, eu racionalizo aquilo ali, eu ordeno os meus pensamentos até eu chegar numa síntese do que eu considero o melhor para a nação hoje. Eu não estou olhando para um ideal no futuro, eu não estou olhando para aquilo que seria o ideal hoje, eu estou olhando para a realidade, estou analisando a realidade através de uma síntese, entendeu? Agora, o fato de eu falar isso faz com que muitos queiram me coletivizar,
me chamando de bolsonarista, fundamentalista, né, de fascista, de sexista, né? Então, assim, querem me coletivizar exatamente para diminuir o meu pensamento, para suprimir a minha identidade, porque as pessoas, elas não há uma cosmovisão que ela não compreende que o indivíduo ele tenha responsabilidade e liberdade sobre as suas próprias ações, né? Que nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos, de que há colheita e de que há semeadura. Há uma cosmovisão, né? A cosmovisão marxista, a cosmovisão humanista, ou seja, há mais de uma cosmovisão que pensa assim, que elas querem suprimir a identidade dos indivíduos, né? E Jesus, ele não coletivizou nada. Jesus Cristo, em toda a sua caminhada, o tempo todo, ele enxergava pessoas. Jesus sempre enxergou pessoas. Jesus nunca tratou com coletivos. Jesus nunca coletivizou as coisas. Jesus nunca chegou e falou: eu vim para as mulheres. Não, ele falou: eu vim para os que têm, eu vim para os doentes. Jesus ele não chega e fala: eu vim para as mulheres, eu vim para as minorias, eu vim para os pobres, eu vim para os homens, eu vim para os héteros, eu vim para os homossexuais. Você não vê isso no ministério de Jesus. Jesus vê pessoas. Jesus vê pessoas, ele chama as pessoas pelo nome. Jesus está no meio de uma multidão, uma mulher com fluxo de sangue toca nele, ele para e fala: alguém me tocou. Jesus ele olha os indivíduos com as suas identidades, com as suas individualidades. Então, um coletivo, para ele ter qualidade, é somente se os seus indivíduos que preenchem aquele grupo ali possuírem identidade, entenderem quem são, né? Uma nação, para ela ser uma nação forte, para ela ser uma nação próspera, os seus cidadãos precisam ter noção de identidade e da sua individualidade, né? Então, o Brasil hoje ele sofre uma crise de coletivismo. Tudo é coletivizado. Tudo é coletivizado. Você pode ver, porque cristão é bolsonarista. O cristão vota em quem ele quiser. Cristão tem livre-arbítrio, né? Onde o Espírito de Deus está, ali é a liberdade. O cristão é livre. O cristão é livre, entendeu? Não permitam que ninguém te coletivize, sabe? Não fica aceitando ninguém ficar te coletivizando, não. Porque isso é uma tentativa de enterrar a sua identidade e calar o seu discurso, te impedir de pregar o evangelho. Porque quando tudo é coletivizado, o monopólio de poder determina para onde vão as massas, para onde vão os coletivos, quais são os discursos permitidos. Então, o motivo dessa live, o motivo de todos esses vídeos é exatamente um alerta. Desperta! Desperta tu que dormes, acorda, porque estão tentando dominar a sua mente, estão tentando te moldar diante de um padrão que elimina a cosmovisão do reino de Deus e faz uma lavagem cerebral em você. Uma lavagem cerebral em você. E se você ficar alimentando a sua mente somente com aquilo que o padrão desse mundo quer impor, você nunca vai receber a cosmovisão do reino de Deus. Nunca. E aí eu volto a alertar aquilo que eu disse no começo. Sem cosmovisão do reino de Deus, você não tem capacidade para conhecer a vontade de Deus. Parece pesado, mas é a Bíblia. Sem cosmovisão do reino de Deus, você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. E talvez você esteja aí assistindo esse vídeo agora e pensando: não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Porque sua mente ainda está enterrada num padrão. No padrão desse mundo. No padrão desse século. No padrão da sua geração. Deixa Jesus tirar tudo isso de dentro da sua cabeça. Aí você pode pensar: nossa, mas dá um medo. Dá um medo. Será que eu vou virar aquele crente radical? Eu vou repetir algo que eu vi um pregador hoje postar aqui no Instagram, né? Muitos devem conhecer o Theo Hayashi. Mas eu penso igual ele pensa, igual ele falou hoje lá. O motivo de tudo isso daqui
de eu falar dessa cosmovisão do reino de Deus, de eu trazer esses conteúdos para você, não é para te fazer ser um bom cidadão que entende de política, que entende dos padrões desse mundo e tudo mais, que vai votar, que vai olhar o que está acontecendo na economia, que vai poder falar intelectualmente nas rodinhas com os amigos, que vai pagar de quem entende de bolsa de valores. Não tem nada a ver com isso. O objetivo não é te fazer um bom cidadão. O objetivo é te transformar num mártir. É num mártir. Porque quando a cosmovisão do reino de Deus te tomar, aí sim você vai entender o que é ser crucificado com Cristo. Aí sim você vai estar pronto para morrer pelo Evangelho. Aí sim você está pronto para ser uma semente. Uma semente. A palavra de Deus apresenta o reino de Deus como uma semente, que mesmo sendo como uma semente de mostarda, que mesmo sendo a menor de todas as sementes, ela produz uma árvore imensa, e nessa árvore as aves elas fazem ninhos, as pessoas encontram sombra, descanso, alimento, entendeu? Só que a semente, ela não dá fruto se ela não morrer, se ela não cair na terra e morrer. Entende? Tá começando a entender? Ah, mas por que eu não conheço a vontade de Deus para minha vida? Porque você não quer morrer. E sabe por que você não quer morrer? Porque você ama o padrão desse mundo. Você ama a forminha que estão tentando te colocar. É uma forminha moldada pelo pecado. É uma forminha que, eu posso ser sincero, essa forma aí é a mesma forma do caixão. Uma forma quadrada que te leva para a morte, né? De verdade. De verdade. Quer começar a viver e viver em abundância? Viver como o apóstolo Paulo viveu? Viver como Jesus viveu? Viver como João viveu? Como todos os grandes heróis da fé viveram? Heróis da fé que Hebreus 11 nos apresenta dizendo que o mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. Você quer viver dessa forma? Morre. Tem que morrer, mano. Tem que morrer. Tem que fazer morrer esses pensamentos, tem que fazer morrer esse padrãozinho que tá aí, sabe? Com esse falso evangelho. Falso evangelho. O evangelho que Jesus nunca anunciou. Jesus nunca anunciou esse evangelho aí, dessa hipergraça, essa graça barata, esse evangelho aí que pelo amor de Deus, um evangelho marxista cultural, é isso. Um evangelho pautado numa cosmovisão marxista, um evangelho pautado numa cosmovisão humanista, não tem nada a ver com a cosmovisão do reino de Deus. Entendam isso. Entendam isso. E aí, já partindo aqui para o encerramento, é aí que eu quero agora encerrar, abordando exatamente a pesquisa que nós fizemos no final da semana passada. O que é mais importante, justiça ou bondade? Né? Porque a gente quer pregar um evangelho muito bonzinho. Não é? A gente gosta do evangelho bonzinho. Eu vi várias respostas, né, onde as pessoas falavam: eu acredito que a bondade é mais importante, porque onde há bondade, onde há bondade há a redenção. Eu vi que nós só somos justos se nós formos bons. Eu li vários falando que a justiça de Deus, né, a justiça de Deus é pautada na bondade de Deus, então a bondade é mais importante. Mas eu quero usar dois parâmetros aqui. Primeiro, o parâmetro de Deus, né? Deus é bom. Deus é bom. E Ele é justo. A justiça de Deus é boa porque Deus é bom. Entendem isso? A justiça de Deus é boa porque Deus é bom. Mas nós somos seres humanos, nós não somos deuses. E nós também não somos bons. Nós não somos bons. Há uma cosmovisão que prega que o ser humano é bom. Que o ser humano é bom, que o corrompe é a sociedade, que é a forma como o mundo é construído que corrompe o ser humano. Mas o ser humano, ele é maravilhoso, o ser humano é ótimo, o ser humano é bom, né? E aí você tem várias mensagens favorecendo essa cosmovisão
que dizem, por exemplo, assim, ainda há razões para acreditar na humanidade. Ai, eu ainda acredito na bondade do ser humano e tudo mais. Meu querido, a melhor coisa que você faz na sua vida hoje é entender que o ser humano não presta. Entendeu? É entender que você é ruim, que você é mau. Quanto mais cedo você tiver essa noção de que a sua maldade está aí, de que você é ruim mesmo, melhor. Quanto mais cedo você entender isso, melhor. Porque isso é crucial, entendeu? A justiça dos homens, ela é ruim exatamente porque os homens são ruins. Então, a partir do momento que a justiça dos homens, ela se desvencilhou da justiça de Deus, ela começou a abandonar os parâmetros da justiça de Deus, ela se tornou uma porcaria igual ao ser humano. Entendeu? Virou uma porcaria igual ao ser humano. O ser humano, ele é ruim por natureza. Entendeu? Essa conversa de que o ser humano é bom, quem o corrompe é a sociedade, isso é uma balela que não segue síntese nenhuma. Porque quem é que constrói a sociedade? Não é o ser humano? Quem é que constitui a sociedade é quem? São os animais irracionais por acaso? Sei lá, é gato por acaso que construiu a estrutura social que a gente tem hoje? Não, são seres humanos. São seres humanos. O ser humano é ruim. O ser humano... Então, a justiça de Deus, porque Deus é bom, e Deus, ele é tão bom, e a justiça dele é tão importante, que ele olhou para o ser humano afundado em pecado, morrendo em pecado, e aí ele sendo bom, o que ele fez? Anulou a justiça? Não. Não foi isso que ele fez. Ele olhou para o ser humano afundado em pecado, ele olhou para a justiça, ele olhou para a sua bondade e falou: eu sou bom, mas eu não posso ir contra a minha justiça. E aí ele se fez homem, ele se fez carne, ele morreu por mim e por você, para que nós cumpríssemos a justiça, ou seja, a justiça é mais importante. A justiça é mais importante. E nós só temos a capacidade de ser bons aqui nessa terra quando nós recebemos a justiça de Deus. Quando nós somos justificados por Deus. Então, por isso que quando nós somos justificados pelo sangue de Jesus, quando nós cumprimos a justiça através do sangue de Jesus na cruz do Calvário, as nossas atitudes não passam a ser atitudes boas. Elas são chamadas de atos de justiça, não atos de bondade. Quando lá em Apocalipse fala acerca da roupa da igreja, das vestes brancas que os filhos de Deus usarão no dia do juízo final, não fala que serão as roupas dos atos de bondade que eles fizeram. Não, são os atos de justiça. Atos de justiça, porque a partir do momento que você é justificado pelo sangue de Jesus, você recebe a cosmovisão do reino de Deus. As suas atitudes nessa terra expressam a justiça de Deus. Uma justiça que do começo ao fim é pela fé, e essa fé é ativada quando você anuncia o evangelho do reino de Deus, quando você prega a mensagem do reino de Deus. Então a cosmovisão de Deus, ela precisa te dominar para você anunciar a justiça de Deus nessa terra. É simples, nem tão simples assim, mas é isso, é isso. Sabe, e aí eu vou, depois que encerrar aqui, eu vou deixar uma recomendação de um livraço que você tem que ler para você entender que essa ideia dos bonzinhos, de que o evangelho produz pessoas boazinhas, isso é uma balela, isso é uma conversa, isso é uma cosmovisão demoníaca que vem para deturpar o evangelho de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. Entendeu? Esse evangelho aí é outro evangelho, tem nome, viu? Tem nome. Esse evangelho aí é segundo outra pessoa, mas não é de Jesus Cristo. Entendeu? Jesus Cristo não veio aqui para produzir pessoas boazinhas. Não, ele veio aqui para que você pudesse caminhar em santidade e anunciar o evangelho de Deus com atos de justiça nessa terra. Atos de justiça. Entendeu? Enquanto você não tiver noção de quem é o monstro de verdade que você é, enquanto você não entender a maldade que está no seu coração, você é um perigo não só para você, mas para a sociedade. Porque a qualquer momento, algum dos manipuladores dessas cosmovisões aí vai ativar essa maldade em você para te usar em favor da cosmovisão dele. Entendeu? Então, assume logo aí seus BO, entendeu? Aprenda a confessar seus pecados, aprenda a expor esse monstrinho aí diante do Espírito Santo, para que ele possa
derramar a cosmovisão do reino de Deus sobre a sua vida e te capacitar a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fechou? Eu não vou me estender muito. Como eu falei, essa live, ela veio pra gente dar um resumão de agora em janeiro. Fechou? Era crucial a gente falar sobre tudo isso, fazer essas conexões, porque nesse mês de fevereiro eu vou começar a fazer vídeos acerca de assuntos mais específicos, de coisas mais práticas e mais reais do nosso dia a dia. Então eu quero contar com vocês, pra vocês me ajudar aí a difundir isso, fechou? Eu vou deixar esse vídeo, essa live aí salva aí no Instagram, tá bom? Vai estar aí no IGTV, também vou postar no YouTube. Me ajudem a espalhar isso, a compartilhar isso, fechou? É para tudo isso daqui, gente, é realmente por amor e para a glória de Jesus, amém? É para a gente anunciar Jesus, é para a gente erguer Jesus em todas as esferas da sociedade, em todos os lugares onde você está, não importa a sua profissão, aonde você esteja, o que você faça, não importa, entendeu? Quando você entender a cosmovisão do reino de Deus, você vai entender que seu chamado não é uma profissão, amém? Guarda bem isso, seu chamado não é uma profissão. Seu chamado não tem nada a ver com a profissão. Profissões mudam de acordo com a economia, entendeu? Nesse exato momento nós estamos passando por uma transição econômica. Se você entender o que é o seu chamado, você flui em qualquer condição econômica, entendeu? Não é uma profissão, entendeu? Você pode viver o seu chamado sendo uma empregada doméstica, sendo um CEO de uma multinacional. Não importa. Entendeu? O que importa é você compreender a sua identidade e ter a cosmovisão do reino de Deus. Fechou? Curta isso se você curtiu, né? Comenta, manda aí para todo mundo e continua ligado aí que é nóis. Amém? Glória a Deus. Um abraço. Fiquem com Deus, gente.